começamos a levantar dados, e aí a gente descobriu uma pesquisa da GV que diz que 1 em cada 4 mulheres não retorna da licença maternidade, 50% delas perde o emprego até o filho ter 2 anos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão, negócios e tudo aquilo que circunda aí o dia a dia de quem constrói esse país, de quem constrói essa nação, que somos nós empreendedores. E não só empreendedores, mas pais, mães. E esse é um dos assuntos que nós vamos falar hoje. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. Mães empreendedoras. Mas se você é pai, nos acompanhe também até o final, que tem muito conteúdo aqui bom para você acompanhar também, deste assunto que é tão relevante. Para falar sobre mães empreendedoras, não pensei em outra pessoa que não seja a Thaís, amiga já de longa data, tem um tempinho que a gente se conhece já, né, Thaís? Um bom tempinho. Eu não era mãe ainda. Mas muito prazer em te receber aqui, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite, por ter topado vir aqui compartilhar um pouco da sua jornada de mãe empreendedora. E eu queria pedir, no primeiro momento, para você se apresentar, falar quem que é a Thaís, o que você já fez, o que você faz. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, fiquei muito contente. Que bom que saiu, né? A gente estava com essa dificuldade de agenda. Meu nome é Thaís, eu sou advogada de formação. Eu nem falo mais eu sou advogada só, porque eu faço tanta coisa agora que, enfim... eu me especializei, fiz uma série de pós-graduações, me especializei em negócios, então, societário, tributário, contratos. Eu adoro negócios, eu acho que me achei. Se eu tivesse que ser uma advogada tradicional, zona de falar, sei lá, de dano moral só, ou de condomínio, eu ia querer morrer. Eu gosto de negócio porque eu falo com gente de diversas áreas o tempo todo, desde indústria até prestadores de serviço. Então, me dá essa proximidade do business mesmo, que é o que eu gosto. Eu tenho um escritório, eu tenho uma empresa de consultoria, que a gente faz uns processos mais complexos de M&A, de planejamento sucessório com outros sócios. E eu tenho o meu projeto do coração, que é a Bitumami, que hoje é a maior comunidade de mães do Brasil. A gente já capacitou mais de 100 mil mulheres, mães majoritariamente. E a ideia da Bitumami... surgiu, na verdade, a Bitumami surgiu de um incômodo, uma inquietação, quando a gente começou a perceber que você tinha no LinkedIn, LinkedIn, que a gente brinca, todo mundo era feliz, quem era mandado embora era feliz, quem era contratado era feliz, todo mundo agradecendo. E, por outro lado, gente muito felizes no Instagram com as suas famílias, e as duas coisas não se falavam, e aí a gente via um monte de mãe, um monte de amiga perdendo o trabalho, sendo mandado embora quando os filhos nasciam. Começamos a levantar dados, e aí a gente descobriu uma pesquisa da GV que diz que 1 em cada 4 mulheres não retorna da licença maternidade, 50% delas perde o emprego até o filho ter 2 anos. Então, mulheres altamente capacitadas fora do mercado de trabalho. E por quê? Né? E o que acontecia? As pessoas... Né, todo mundo nasce de uma mãe, né? Essa é a única intersecção do mundo. Todo mundo nasceu de uma mãe. Nem todo mundo é marido, nem todo mundo é irmão, todo mundo é filho. E o que estava... As pessoas tinham que nascer... A humanidade depende disso, né? Tem que continuar nascendo criança. E por que as pessoas não estavam sabendo lidar com isso? As crianças vão continuar nascendo. Nasce um bebê a cada 20 segundos. O que faremos com esses bebês, né? E, por outro lado, a gente via as empresas assim... As que estavam um pouco preocupadas, estavam preocupadas só com a volta da licença. Como se os bebês, depois de 6 meses, 1 ano, desaparecessem também. A gente continua sendo mãe, eles vão crescendo. Aliás, as demandas aumentam, né? Então, a gente começou a fazer esse levantamento, essa pesquisa, e criou-se a Bitumami. Hoje, a Bitumami tem diversas frentes. A gente tem um programa de aceleração de startup focado em mães empreendedoras. Então, não são negócios de mães, para mães, para bebês. São negócios fundados por mulheres mães. Então, a gente já teve desde fintech, agrotech, enfim, um programa de capacitação que a gente já está, acho que na 15ª turma, que é apoiado pelo Google. Eu dou aula lá de direito de negócios, que eu adoro. A gente tem programas de mentoria. A gente tem hoje uma assinatura
de serviços que as mulheres podem pagar para ter acesso tanto aos conteúdos, quanto ao espaço, quanto aos eventos, mas hoje a gente conseguiu incluir na nossa assinatura até acesso a terapeuta, psicólogo, nutricionista e academias. Então, a gente foi aumentando a quantidade de coisas que a gente fazia para que, vendo as demandas das mães e as dores das mães, para que a gente pudesse atender mais mulheres. Então, assim, estou fazendo bastante coisa. Sensacional. E, de fato, é um tema muito alarmante, muito preocupante até, diria, e que eu acho que vem pouco à luz, né? A gente vê poucas pessoas falando sobre isso. Acho que esse aqui é um espaço para a gente falar sobre isso. E eu queria entender como que foi essa sua jornada mãe empreendedora, o que veio primeiro, o que veio depois. Bom, como que começou tudo isso? então vamos lá. Bom, eu trilhei a trilha esperada, né? Ali, saí da escola. Ela é boa de humanas, vai fazer direito. Fui fazer direito. Nem sabia o que um advogado fazia direito. Aliás, pouco sabia. E aí me formei, comecei a trabalhar, ia procurar outros escritórios, virei sócia de um escritório, casei. E aí decidiram meio que por mim, também eu estava ficando com a idade ali. Se você quiser ser mãe, você precisa, né, começar a pensar seriamente nisso. E aí, ok, vou ser mãe. O que eu pensei? Preciso me organizar. Minha vida não pode mudar só porque eu vou ser mãe. Então, eu juntei dinheiro, eu contratei gente no escritório, eu contratei gente na minha casa, eu fiz toda uma preparação para que nada mudasse quando ele nascesse. E olha que coisa, ele nasceu e tudo mudou. Nada daquilo que eu me preparei. Não tem preparação para isso. É muito doido isso. E querer que não mudasse também é muito irreal. Na verdade, mudou para melhor, mas eu tive que revisitar todas aquelas certezas que eu tinha, porque eu tinha mudado. Minha rotina tinha mudado. Se alguém falasse para mim, com, sei lá, 30 e poucos anos, que eu ia conseguir levar na escola, buscar na escola. A gente estava falando aqui antes de gravar que agora eu arrumei uma escola de música para levar. Eu não ia acreditar que eu ia conseguir encaixar todas essas agendinhas dele nas minhas agendas, que são tantas. Então, eu tive que mudar bastante coisa. E, nesse meio tempo, a Bitmami estava nascendo. E aí me convidaram para ir num evento. E eu não sabia o que eu ia fazer nesse primeiro evento. Eu falei, mas quanto tempo? Que horas é o evento? Não, o dia inteiro. O dia inteiro? Eu falei, vou lá ver. E aí era um evento de conteúdo e mentoria para mulheres, para mães. E eu mentorei, né? E aí, acho que foi a primeira experiência que eu tive com este nome, mas foi quando eu descobri que eu já falava para empresários o que eles tinham que fazer há muito tempo. Eu era advogada de empresarial. E aí que eu mentorei, e aí eu falei, gente, isso aqui é muito legal. E tem muita gente que eu posso ajudar. E mais do que isso, foi quando eu me dei conta de que o meu conhecimento não era senso comum. Que eu achava que todo mundo sabia as coisas que eu sabia de advogado. E que eu podia ajudar, às vezes, com informação. Informação é poder, gente. Sim, isso é claro. As mulheres... a gente tem uma crença de que mulher não fala de dinheiro, mulher não fala de negócios, E a gente acabou sendo afastada de alguns temas que estão muito relacionados a poder. Dinheiro, um deles. Então, eu comecei a falar muito mais do que eu fazia, muito mais do direito e muito mais com empreendedoras para que elas pudessem aí deslanchar na carreira delas. Então, eu virei empreendedora meio junto com elas, porque aí, nesse meu contato com a Bitmami, eu acabei virando sócia, né? Eu sou hoje a CLO da Bitmami, eu sou investidora, então eu cuido de toda a parte jurídica lá. E comecei a empreender, ajudando gente a empreender e sendo mãe, tudo junto. Cara, é sensacional e é um assunto que até me brilha os olhos assim, um pouquinho, porque eu sou pai fresco, né? Sou pai novo. Meu filho vai fazer 1 mês agora, essa semana. E eu sempre tive, mas assim, era um local distante, assim, ainda pra mim, essa questão da maternidade, porque eu não via ali, nos meus próprios olhos, no dia a dia ali. Mas eu sempre ficava pensando, assim, poxa,
mulher carrega lá o bebê 9 meses, depois nasce, depois o bebê é muito dependente da mãe ali. Só que agora eu tô vendo isso muito de perto. Toda a dificuldade materna, toda a complicação, tudo que envolve ali depois que uma criança nasce, né? E não só depois que ela nasce, né? Porque depois que ela nasce, as questões elas só vão mudando, né? O primeiro a questão... Você tá vendo os fatores externos, você não tá vendo a quantidade de hormônio que essa mulher tá. Não, mas ainda tem eu percebo, eu percebo bem esses hormônios aí também. Mas assim, agora eu tô vendo com meus próprios olhos, assim, toda a dificuldade. Antes que era algo que eu imaginava como que era, tô vendo ali debaixo do meu nariz ali, vamos dizer assim, né? E a minha esposa, ela não é empreendedora, ela trabalha numa empresa, ela é funcionária, colaboradora de uma organização. Eu fico imaginando uma mãe empreendedora, que precisa vender, que precisa entregar, às vezes aquela que não tem uma equipe, por exemplo. Me ligaram na maternidade. Entendeu? Como que essas mães fazem? Qual que é tem algum caminho para isso? Como é que funciona? Porque assim, a minha esposa, ela é funcionária, a empresa dela é ótima, ela vai ter lá o período dela de licença maternidade, espero que volte para trabalhar. A empresa dela tá seguindo a lei, assim, é ótima, assim, também assim, né? Não, eu falo ótimo porque de outra gestação também, a gente nunca teve problema com isso em relação a ela, não sei se a gente vai ter na frente, mas até então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas e a empreendedora? Porque às vezes ela tem medo até de engravidar, ou porque, entre aspas, vai atrapalhar o negócio, ou vice-versa. Tem isso, sem dúvida, né? Isso faz parte do planejamento, na verdade, né? Da mesma forma que uma pessoa CLT tem medo de contar para o chefe que está grávida, eu tenho amigas empreendedoras que tiveram medo de contar para o time que estavam grávidas, porque ficaram com medo do time desestabilizar. Eu contratei gente no time, eu treinei gente no time, e mesmo assim, quando começou a chegar a hora, eles começaram a ficar desesperados. Do tipo, não, mas espera, e se a gente precisar falar com você? Eu falei, gente, eu vou continuar dentro do telefone. Não precisem, mas se vocês precisarem, entendeu? Eu fiquei muito pouco tempo em casa, não me orgulho disso, preferia ter ficado mais, eu não consegui. Gostaria de ter tido mais tempo ali. A única coisa que eu consegui fazer, que eu acho que foi bom, é que eu não voltei a trabalhar. Eu não fiquei 24 horas com ele, depois fiquei 10 horas fora de casa do dia para a noite. Então, o primeiro mês, eu fiquei 2 meses e meio em casa. E aí, eu fiquei 1 mês indo meio período, e depois eu comecei a integral. Mas, mesmo assim, eu não aguentei muito tempo, assim, nessa pegada, assim. Eu mudei... Antes do Dudu ter 1 ano, eu saí do escritório e comecei tudo de novo, porque eu falei, não tá bom. Não tá bom, não é assim, não quero assim. E nem era só por causa dele. É porque eu não era a mesma pessoa. Eu não era aquela pessoa que planejou que nada mudasse. Eu entendi. Na verdade, assim, não existe preparação... Você se prepara para que não mude. Quando muda, não tem preparação para mudança, entendeu? Você tem que ir um novo plano. E aí, nessas de novo plano e de novas perspectivas e de conhecer outras pessoas e de ver que tinha gente fazendo a Bitumami e todas as startups que eu conheci lá e ver que tinha gente fazendo coisas muito diferentes, de formas diferentes do mercado tradicional e, de novo, eu gosto de negócio, eu gosto de gente criativa. E aí eu comecei a ver esse monte de coisa e falei, eu não consigo ficar aqui fazendo essa coisa super tradicional, quadrada, antiga. E aí, sei lá, foi meio corajoso. Meu filho não tinha 1 ano. Mas eu precisava fazer, sabe? Eu não tinha como ficar onde eu estava. Então, eu acho que eu sei que eu falo do alto de todo o meu privilégio, que eu consegui contratar gente, treinar gente, guardar dinheiro para isso. Eu entendo isso. Mas ainda assim, foi difícil demais. Eu me sacrifiquei. Eu fiquei doente, amamentando, sem poder tomar remédio, por conta da pressão que, de uma certa forma, eu estava colocando também, porque eu era sócia, né? Para voltar. E então foi algo muito, muito complexo. Foi 1 ano, perdi 20 quilos. Eu tinha ganhado só 8, então eu perdi 12 quilos meus. Eu fiquei bem, a minha saúde deu uma pesada. Não recomendo, de verdade. Mas uma coisa que eu acho assim, que todo mundo que
que tem filho tem que buscar é rede de apoio. Então, se você não pode contratar, você vai ter que arrumar uma amiga, uma vizinha, uma escola. A escola é contratada, ou não, uma creche, mas você precisa ter um suporte. Não é à toa que precisa de um pedacinho de uma mãe, um pedacinho de um pai para fazer. Não é trabalho de uma pessoa só, cara. Você sabe por que a gente estava treinando esse último final de semana? Hoje é segunda-feira, no sábado. No sábado e no domingo a gente fez isso. Desde que o meu filho nasceu, tem 20 e poucos dias, a gente sempre deu banho. Todos os banhos dele, nós dois demos esse banho juntos, né? Uhum. Então, a gente tirava a roupinha dele, eu segurava ele, aí ela lá, passava o shampoozinho, tal. Aí depois eu colocava ela lá, e tem as 2 fases do banho lá, a gente fez todo um De curso. frente, de costas. De frente, tem todo um processo, né? Mas a gente sempre deu todos os banhos do Matheus, a gente deu juntos. Aí eu falei assim, ó, esse final de semana a gente vai fazer diferente. Vamos dar o banho nele, cada um sozinho. Tipo assim, eu vou dar um banho nele sozinho, depois você vai dar um banho nele sozinho, pra quando a gente não tiver nós dois juntos aqui, né? Pra dar esse banho. E toda vez que eu ia dar esse banho nele, eu ficava pensando na mãe solo. Não, gente, as mães solos mereciam estátuas Uma estátua. do corpo Porque do tamanho real de ouro. Era uma dificuldade imensa de dar banho eu e a Pamela no Matheus. Eu só ficava pensando na mãe solo. Que a mãe solo não tinha, sei lá, alguém pra ajudar ela ali. Pra ir no banheiro, pra tomar banho, pra fazer um arroz. Como é que faz? Eu acho, assim, são seres de outro planeta, assim, merecem todas as homenagens. E é um trabalho para pelo menos 2 pessoas, entendeu? E eu, assim, graças a Deus, eu tenho os meus pais próximos, eles ficam com o Dudu desde que ele era pequeno. Hoje eles pegam ele na escola às sextas-feiras e levam embora, eles desaparecem com ele, eu só busco no sábado. Que é maravilhoso, porque é bom para eles, é bom para o Eduardo, é bom para mim, é bom para todo mundo. Que também foi tudo são etapas, né? Sim. Você fez o teste do banho. Você vai fazer o teste dele dormir na casa de alguém. Tudo são, né? São etapas que você vai... Aí a pessoa fala assim, imagina, nunca vai dormir fora. Vai sim. Vai. Meu filho não... vai também, entendeu? Quanto mais você fala nunca, acho que mais rápido acontece. Então, é melhor você ir testando, você ir treinando e você ir criando essa rede de apoio. Porque é muito difícil... por exemplo, eu tenho, né? O Dudu estuda de manhã ele tá na escola. À tarde, tem a babá. À noite, fica comigo com o Ricardo. O Ricardo viaja. Ele viaja muito a trabalho. Fica dias fora. Eu tenho que estar em casa até às 18 horas, necessariamente para a babá ir embora. Aí eu tenho que assumir o jantar, a historinha, o pijama, o colocar para dormir. Quem disse que às 18 horas eu já acabei de trabalhar? Eu tenho que largar, não posso largar o menino na TV, não posso. Então, eu tenho que brincar. O mundo tá caindo na minha cabeça, eu tenho um monte de coisa para entregar. Eu falo, então, vamos brincar um pouquinho antes de dormir. Para dar o horário de dormir. E, às vezes, eu vou trabalhar depois. Não gosto, não me orgulho, mas, às vezes, é isso que tem para fazer. Ou tem dia que eu falo, espera um pouquinho aqui, assiste um desenho, vamos ver terminar um negócio correndinho aqui, e aí eu assumo. Mas eu, com todo esse privilégio, com toda essa estrutura, quando uma perna sai, já fica... Sou eu que vou ter que acordar de manhã, botar levar na escola. Não tem alguém para dividir. A mãe solo é isso, né? Qual é o melhor momento das mães, ou das empreendedoras, ou dos dois, né? Mãe empreendedora, ou quando é sua mãe, ou quando é sua empreendedora, quando é mãe empreendedora, de se conectar com a Bitumami. E posso dizer que a Bitumami, por exemplo, é também uma rede de apoio para essas mulheres. Sem dúvida. E quando que é o melhor momento delas se conectarem? Agora? Depois que nasceu? Quando? Então, a gente tem muitas mulheres não mães na Bitumami. A gente tem tantas. A gente tem mulheres que não querem ser mãe, mas que querem se conectar com outras mulheres. O network é uma coisa muito mais natural do homem. Vocês são mais treinados e estimulados. Nós vamos jogar uma bola, nós vamos tomar uma, nós vamos... A mulher não tem esse estímulo do tipo... Tá melhorando, a gente tá pegando jeito, mas depois que a gente vira mãe, então é mais difícil. Não, eu vou deixar meus filhos em casa para ir tomar uma com minhas amigas? Dia de semana? Então, tem mulheres que se conectam com a Bitumami por esse network, por essa rede. Essas mulheres que eu te falei que fazem
parte da Bitmami que assinam a Bitmami, né, que a gente chama de Bitmami Lovers, elas têm encontros, elas têm um WhatsApp delas para trocar, para vender entre elas, para se ajudar, para ser rede de apoio. Então, a gente tem, sim, essa característica de fazer uma rede de apoio para diversos assuntos. Os mais variados, né? Juntou um monte de mulheres, resolve qualquer coisa naqueles grupos, assim. Tipo, você pedir uma costureira, tem. Uma secretária, tem. Uma vacina, tem. Os mais variados. Vestido de festa. O que você... É assim, contador. O que você precisar, esses grupos conectam. Alguém que conhece você. Você só precisa ser bonzinho em todos os lugares. Então, não necessariamente ela precisa ser mãe, né? É óbvio que tem muita mulher que conecta com a gente depois da maternidade porque ela se conecta com a dor que fez a Bitmami existir. Ela fala, não é possível, eu tô com o meu filho, que era tudo que eu queria, no meu colo, e ainda assim eu tô me sentindo sozinha. E ainda assim eu tô me sentindo desconectada da minha vida. Porque a sua vida não é mais a mesma. Então, você tem aquele período que você fala, mas minha vida, o que aconteceu com a minha vida? Né? Suas roupas não são mais a mesma. Você não quer mais usar o salto, porque você vai ter que correr, abaixar, levantar. Então, seus sapatos não são mais o mesmo. Você muda como um todo. Assim. Pode ser que você volte a algumas coisas e pode ser que você nem queira voltar, que você goste dessa versão nova. Então, quem que te entende? Outra mãe. Então, outro dia eu estava com o Dudu a gente foi viajar e a gente estava, né, naquele exercício muito terrível de pensar que ele poderia um dia se perder. E hoje não tem orelhão, não tem mais polícia na rua e ninguém decora telefone. Como é que você ensina essa criança a te achar, a não se desesperar? E aí eu fui usando várias coisas que eu aprendi com outras pessoas. E aí eu falei, Dudu, se você, por algum motivo, olhar em volta, não enxergar o papai e a mamãe, você vai procurar outra mamãe, que tem um filho mais ou menos do seu tamanho. Ela vai entender o meu desespero e ela vai me achar. Aí ele, tá bom, outra mamãe, com um filhinho. Aí, putz, não decora telefone, como é que ensina? Isso foi outra amiga minha que ensinou, a Dani Junco, a fundadora da Bitmami. Ela falou pro filho dela, você fala pra pessoa, entra no Instagram, o Instagram da minha mãe é @DaniJunco. Aí, como o meu tem H e tem 2 L's, a gente ensinou o Instagram do pai. Então, a gente brinca, às vezes pergunta pra ele, ele fala, eu vou procurar outra mamãe, vou mandar entrar no Instagram, ele fala. Instagram. Ele fala sempre mais difícil, né? Quando erra, é sempre mais difícil. E eu vou mandar procurar o Instagram do meu pai. Porque é isso, mamãe vai entender. Ela vai me procurar. E ela vai me achar. E qual é o espaço lá na Bitmami, assim? Você já me falou que, poxa, tem mulheres que não são mães, que são tentantes, que não quer ter filho, de toda a natureza, né? Das fundadoras, só uma tem filho. Olha que legal. Quer dizer, não sei se a palavra... Mas é curioso. As é pessoas curioso, acham que... que todo mundo é mãe, né? E acha que é uma coisa assim, para mãe de bebezinho, ou para quem quer falar de assuntos ligados a filhos. É isso que eu ia te perguntar. E o espaço do pai aí na Bitmami? Como é que funciona? Tem homem lá? Como que funciona? Tem homens lá, tem homens que querem trabalhar e é o dia de ficar com o filho. A Bitmami tem um espaço, chama Casa Bitmami, fica em Pinheiros, na Rua Mateus Grosso 576, em que tem um coworking lá. E todo mundo que é Bitmami Lover pode trabalhar de lá. E tem pais que assinam para poder trabalhar de lá, porque lá os filhos podem ir. A gente tem mais espaço pet friendly em São Paulo do que family friendly. Isso é bizarro. Não é? Então, sim, tem pais que vão lá. A gente fez um evento muito legal ano passado, no mês dos pais. E a gente tem um evento anual que chama Mãe Summit. Que quando a gente criou, as pessoas falaram, mas como assim, Mãe Summit? Vocês vão falar do quê? Do que a gente quiser. Né? E a gente fala de inovação, fala de conexão e fala de maternidade também. Mas a gente fala... É tudo mulher que trabalha, mulheres com negócios. Tem mulher que não trabalha, que quer ir? Claro que tem, porque tem a parte da conexão. Todos os nossos eventos têm espaço kids. Porque a gente tinha uma coisa de que as mulheres não iam em eventos de inovação e tecnologia porque não tinham com quem deixar os filhos. Então, nos nossos eventos não tinha com quem deixar. Pode ir. Vai ser de dia, vai ser em horário que criança pode ir, vai ter gente... a gente põe monitor, a gente paga um espaço kids para que essas mulheres possam sair de casa.
possam voltar a conviver, possam ir em eventos de network. Porque nem sempre... Às vezes elas são mãe solo, às vezes o pai não pode ficar. E aí, quem que fica em casa? Quem que abre mão, normalmente? As mães. A gente quer que elas parem, que elas não precisem abrir mão. Então, que tem essa vivência juntos também, né? Façam parte. Que tenha oportunidade de conhecer, de se conectar. Então, assim, eu não quero ser assinante, não quero ser Bitmami Lover, não é para mim. Tudo bem, vai nos eventos. A gente tem eventos de conteúdo e mentoria. Os eventos da Bitmami, eles são quase todos gratuitos. Eles são subsidiados pelos outros programas da Bitmami. Mas a gente tem um evento que chama Wine Not, que você só precisa levar um vinho, uma amiga, e sempre tem um tema, mas o que a gente quer mesmo é se conectar. Esse é à noite. Mas assim, tem espaço kids mesmo assim. Então, a ideia é, dá uma olhada no site, se conecta, entenda aonde que você se encaixa, porque vai ter um lugar. Se você é mãe, se você tem alguma conexão com esse tema, você vai conseguir se conectar. A gente tem muitos pais na rede, a gente tem pais que querem ser mentores, homens que falam, eu quero devolver, eu quero ajudar essas mães. Quando tiver o evento de mentoria, eu posso ir? Você poderia ir, você fala de negócios, entendeu? Então, eu quero ir lá e vai passar o dia inteiro lá ajudando outras mulheres, ajudando mulheres que estão criando negócio, fazendo perguntas, dando direcionamentos, enfim, ajudando a estruturar um negócio. Então, óbvio que dá. Eu brinco, a gente gosta de homem. Eu fiz um até. Muito bom. O mercado de trabalho. Imagino que tenha um dos grandes desafios aí da mãe é o mercado de trabalho. Seja empreendendo ou seja se recolocar no mercado de trabalho, principalmente depois da maternidade. Você trouxe dados aqui no começo. Uma a cada 4 não volta da licença maternidade, é isso? Isso, 50% estão fora até o filho ter 2 anos. Até os 32 anos. Então, assim, quando a gente olha esses dados assim... É muito assustador, né? É muita gente. E eu falei semana passada, até comentei, fiz um vídeo falando disso daí, porque quando eu olho uma mãe, eu vejo características ali que eu busco para minha empresa. Cara, a mãe, ela tem outra prioridade. A prioridade da mãe é outra. A cabeça da mãe é outra. Ela vê o mundo, os problemas ali. Se a mãe dá conta de um filho, de cuidar de tudo aquilo que a gente estava falando ali, ou dia a dia, a rotina do trabalho ali, vai ser fichinha, entendeu? E aí, assim, eu vendo toda essa rotina, eu vejo uma vantagem competitiva que eu gostaria de ter nos meus colaboradores no trabalho ali, na execução do trabalho. Eu vejo isso. Por que você acha que as mães têm toda essa dificuldade? Você acha que é só por uma questão financeira, de o cara não quer pagar ali por um mês, entre aspas, que ela não vai trabalhar? Eu acho que esse é o principal ponto. Acho que tem uma falta de visão de médio e longo prazo, né? Putz, se eu ficar pagando, a pessoa não vai estar aqui, então melhor eu contratar... Uma novinha? Um homem. Mas quando ficar doente, é a mãe que vai levar no médico. Nenhum homem nunca ouviu em nenhuma entrevista do tipo, nossa, você tem filhos, e se ele ficar doente? Nunca. Então, assim, eu acho que é uma visão muito, muito rasa, muito limitada. Porque é o que você falou, assim, quando a gente vira mãe, eu fico pensando, eu vivia sem tempo antes de ter o Eduardo, e agora eu faço um monte de outras coisas. E eu nem sei o que eu fazia com o meu tempo antes. Eu acho que, assim, a gente vira uma máquina de produtividade, a gente começa a conseguir entender e priorizar as coisas de outra forma, porque a gente precisa dar conta de uma série de coisas. Assim, outro dia eu brinquei que uma amiga minha falou assim, que hora você faz tudo? E aí eu anotei, da hora que eu acordei até o final do dia, tudo que eu estava fazendo. Eu fiz 6 horas, acordei, tal hora, acordei o Eduardo, tal hora, deixei na escola, tal... Aí ela olhou para mim e falou, que maluquice isso, Thaís. Eu falei, só a hora que eu escrevi, que eu fui fazendo o exercício, mas é isso, você vai encaixando as coisas num horário e você aprende a priorizar, você aprende a dizer não, você aprende a ser mais eficiente até. Você acha que esse empresário que faz esse tipo de pergunta, assim, e quando seu filho ficar doente, esse tipo de coisa,
Você acha que ele pergunta isso ou por ignorância ou porque ele está preocupado só com as demandas e não está muito olhando para aquilo que ele... para a vida do colaborador, da colaboradora, no caso, por exemplo? Ou porque é cultural mesmo? Acho que tem um preconceito, né? Tem algo cultural, obviamente. Historicamente, é a mãe que fica. Hoje já tem muitos pais que ficam. Tem. Né? Mas tem muita mãe solo. A gente tem... Eu não vou lembrar o dado agora, mas o número de mães solos no Brasil é gritante. Mesmo a gente hoje já sendo metade ou mais do que os chefes de família, né? Financeiramente falando. Sim. A gente tem muita questão de abandono mesmo de filho, de discussão de pensão. Ainda é muito... É uma área muito triste, assim. Eu não teria a menor condição de fazer direito de família, assim. Não, vou pagar R$ 250 para cada filho. Eu falo, não faz a feira, sabe? Então, são mulheres sobrecarregadas. Então, tem um preconceito aí, uma questão que a gente tem que mudar, mas não é uma coisa... Eu acho que, assim, não é uma questão só das empresas. A gente tem uma questão aí de política pública. Deveriam existir políticas públicas que atendessem essa demanda, que não é uma demanda só das mães, é uma demanda da sociedade. Porque que filhos essas mães sobrecarregadas estão criando? Que imagem elas estão tendo da criação? Quanto que essa mãe está conseguindo se dedicar para essa criança, se ela está fazendo tudo sozinha? E aí essa criança vai crescer e essa criança vai ser a sociedade. Então, é um problema social. Não é um problema da mãe solo. E não é um problema só da empresa privada que tem que bancar. Não são 4 meses. Né? Então, falta... Essas mães, a solo ou não, têm que ter uma estrutura adequada de creche, de escola, de estrutura, de rede de apoio. E aí entra público, privado, em casa. É multidisciplinar, entendeu? Teria que ter um negócio muito além de só a empresa. É que no Brasil a empresa privada fala, putz, vai sobrar tudo para mim. Não é, né? Mas, enfim. Nós estamos em ano eleitoral, né? Daqui a pouco tem eleição, no final do ano agora tem eleição. Confesso que eu não vi nenhum candidato falando alguma coisa parecido com alguma coisa de política pública para esse tipo. Você vai ver candidato para os espaços PET, por exemplo, isso a gente vai ver. Mas para esse tipo de política pública, pelo menos eu não vi. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho assim, eu não me aprofundei o suficiente ainda, mas eu acho que esse é um dos temas que representatividade importa muito. Não dói em quem está lá. Então, se você não tiver deputados, vereadores, senadores que tenham essa dor, não é pauta para eles. Eles não estão preocupados. Entendeu? Então, a gente precisa, sim, ter mais mulheres em todos os espaços de poder. Não só lá. Espaços de poder como um todo. Porque a solução da dor delas não vai partir de quem não sente a dor. Mas você acha que a mulher ela busca pouco esse espaço de poder? Isso deveria ser mais incentivado? Ou você acha que... Não, eu acho que isso deveria ser mais incentivado, mas a gente está tão sobrecarregada cuidando de todas as outras coisas que ninguém está vendo... Que não tem tempo por isso. Você fala, cara, como vai ter com política, cara? Vou fazer o meu aqui, os políticos não estão nem aí para mim. Ficam... É um ciclo muito ruim, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter mais representatividade, a gente precisa ter mais mulheres brigando por pautas como essa. A Bitfame agora está fazendo um projeto, foi nosso primeiro projeto B2G, que a gente fica ali, raspa e acaba que não fecha, mas a gente fechou agora um projeto com a Associação Comercial de Santos e a Prefeitura de Santos para capacitar mães e mulheres da Baixada Santista. De um governo que falou, eu preciso que essas mulheres... E vocês podem... E a gente falou, vamos! E assim, eu achei legal pra caramba, porque eles reconheceram que eles não tinham as habilidades para fazer isso.
E acharam mais legal pegar alguém que já tem habilidade, que já tem essa conexão, representatividade, conhece essas mulheres, vai conectar com essas mulheres, vai falar a língua dessas mulheres, do que criar um projeto mirabolante eleitoreiro. Então, mas assim, são muitas frentes que precisam melhorar para que a vida da sociedade, quando as pessoas realmente entenderem que isso vai doer no bolso, que a gente está formando pessoas que não querem ser chefe, não querem estudar, não almejam ter cargos, e aí essas pessoas é que vão pagar a nossa previdência, por exemplo. É assustador. Em 2035, inverte a pirâmide, né? Vai ter mais gente recebendo do que pagando a previdência. Em quanto tempo você acha que colapsa o INSS? Não, eu não conto com o INSS. Não, disso eu sei. Não dá. Não contamos com o INSS, mas em quanto tempo você acha que colapsa? Exato, entendeu? Eu acho que vai colapsar. E aí você vira e fala, nasce uma criança e você fala, é problema da mãe, não vou contratar a mãe porque a mãe vai ficar 4 meses fora. É muito pouco pequeno, né? Chega a ser estúpido. Chega a ser estúpido. E isso é muito real, porque assim, eu comecei hoje lá na Via Contactos, a gente tem um time de 14 pessoas. Dessas 14, a maioria é mulher. Mas não porque é mulher, porque, não sei, naturalmente acabou desembocando nisso, vamos dizer, mas a maioria é mulher. E sempre quando eu fazia entrevistas com mulheres, a gente conversando, eu sempre frisei muito mais por buscar conhecer a pessoa em si, soft skill do que hard skill. Quem era a pessoa que eu estava conversando, do que de fato se ela sabia ou não sabia fazer alguma atividade. Tanto homem como mulher. E me chamou muita atenção o fato de que boa parte delas já tinha sofrido algum abuso de alguma natureza, e elas contavam isso nas entrevistas, e o fato da maternidade também. E na última que eu fiz aqui agora, da Karina, que está chegando na empresa para uma posição importante, ela falou para mim, olha, gostei, já estava tudo certo, falou, mas tem uma questão, eu vou engravidar. Eu quero, né? Porque esse negócio de eu vou... Eu quero, Tem tantas dificuldades. Pode ser mês que vem, pode ser daqui 10 anos, sei lá. Enfim, como se ela trouxe esse tema, isso que me chamou a atenção, como se fosse um problema. E eu sempre levei a maternidade, a paternidade, como eu sempre falo, né? Agora que eu sou... Depois da Mariana, da minha filha, e agora do Matheus, para mim isso é o ápice da experiência humana, a paternidade. Para mim, eu acho que eu não vou viver nada mais extraordinário do que isso. E aí ela me trouxe isso como um problema. E para mim as coisas não batiam, sabe? Quando eu via Mas você sabe que você é exceção, né? Eu não sei se eu sou exceção, mas é um negócio muito louco. Porque para mim era tipo assim, cara, mas como você tá me trazendo um tema desse como algo negativo, sabe? Mas historicamente os homens são promovidos quando têm filhos, porque agora eles têm uma família para cuidar e as mulheres perdem o emprego. É muito contraditório. Sim. Aí tem toda aquela questão... Nossa, tem muita coisa. Tem. Mas assim, é muito louco isso, porque eu vi como se ela estivesse me trazendo um problema. E para mim era algo bom, porque eu falei assim, cara, a cabeça da mãe é diferente. Ela tem umas habilidades extras ali, sabe? Eu tenho no meu currículo, no meu LinkedIn, na minha descrição, eu sou lá, mãe do Dudu, madrasta da mamãe da Lelê. Eu ainda tenho essa experiência de ter sido madrasta antes. Eu hoje tenho 2 enteadas de 22 e 19, fazendo faculdade fora, assim, 2 mulherão, assim, que estão comigo desde que elas tinham 5 e 7, que as pessoas falam, é grande. Eu falei, mas não é. Hoje é. Foi pequeno já. Hoje não é. Hoje tá tudo bem, mas era bem pequena e eu ainda peguei a adolescência na pandemia, tá? Então, assim... Que beleza. Mas eu me dou muito bem com elas e eu me dou muito bem com a mãe delas e para desespero geral de todo mundo que fala, não é possível. Eu falo, gente, tá tudo bem. Então, assim, quando eu coloquei isso lá, eu fui questionada já mais de uma vez. Mas por que você colocou que você é mãe do Dudu no seu currículo? Quando eu entrei na OAB, eu sou... Esqueci, tem mais uma coisa que eu faço. Eu sou relatora do Tribunal de Ética da OAB. E aí eu tinha que mandar meu currículo. E eu não fazia currículo. Fui fazer um currículo para mandar na OAB, que era só né? Porque eu fui indicada. Você tem que ser indicado por alguém lá de dentro. Aí eu fiz meu currículo, tal, coloquei todas as escolas lá, com os Massachusetts, nananã, blá, blá, blá. E eu coloquei lá,
mãe do Dudu, madrasta da mamãe e da Lelê. Mandei. Óbvio, é um órgão todo, né? Quadradinho. Aí, o presidente da turma que tinha me convidado, você colocou que você é mãe do Dudu no seu currículo? Eu falei, eu sou. Uma baita habilidade. Aí ele falou assim, e assim, e já fui questionada do tipo, você colocou isso aqui porque você acha que é uma vantagem? Ou, eu falei, isso é um posicionamento. Se você não quiser entender como uma vantagem, ok. Porque hoje também eu já estou num lugar de privilégio que eu tenho, né? As pessoas já sabem quem eu sou, já sabem o que eu faço. Eu posso me posicionar. Eu não vou perder um emprego ou não conseguir uma vaga por causa disso. Né? Não é todo mundo que pode se posicionar. Mas eu cheguei num momento que eu falei, eu vou me posicionar. E é isso aí. Mas pensa comigo. Eu vou contratar uma pessoa, independente se for homem ou mulher. Eu vou contratar uma pessoa. Qual que é uma habilidade que eu preciso que essa pessoa tenha? Resolver problemas. Eu vivo disso. Entendeu? Quem é que mais conhece de resolver problemas na Terra mais do que uma mãe? Eu falo que a maternidade é aula de inovação diária. Porque, assim, quando a gente brinca de inovação em empresa, né? Quando a gente fala de inovação, e a gente fala muito de inovação lá no Bitmami também, quando você fala de inovação, uma das principais barreiras da inovação em empresas é o empresário olhar e falar, não, mas eu sempre fiz assim. Sempre funcionou. Meus clientes gostam assim, por que eu vou inovar? Por que eu vou mudar? Isso é o que faz muitas das empresas quebrarem. A Kodak sempre fez filme assim. A Kodak inventou a câmera digital, mas ela falou, não, eu não vou mudar. Eu já estou na frente aqui, por que eu vou... E aí veio a inovação e engoliu ela. Então, e eu brinco que a maternidade, ela é inovação todo dia, porque você não pode falar assim, sempre comeu assim, não come mais. Sempre gostou disso, não gosta mais. Ai, gosta de dormir com esse bichinho, não quer mais ver o bichinho. Todo dia muda algum. Eles vão evoluindo e vai mudando, e você tem que arrumar um outro jeito daquela criança comer. Porque ela não come mais daquele jeito. Então, se você não aprende criatividade, jogo de cintura com aquilo, você não pode falar, não, mas você sempre gostou dessa canequinha. Mamãe trouxe essa canequinha. Eu não quero mais a canequinha. E aí? Todo dia tem inovação. Você falou uma coisa, você tocou em alguns mães, você já falou muito de representatividade. Que a gente precisa de uma representatividade maior, tanto no âmbito público, tanto no âmbito privado, mais posições de poderes, assim, da mulher. Na Via Contax, por exemplo, da minha empresa, nós somos hoje em 2 sócios, 2 homens, assim, né? Que conselho que você daria, assim, para empresas que têm homens, que não tem uma representatividade feminina na sua liderança, no meu caso aqui na sociedade, né? Porque tem as mulheres lá na empresa que mandam mais do que nós. E que conselho você daria pra gente, assim, pra gente conduzir a nossa empresa de uma forma melhor ou mais correta? Não sei se correta é a palavra certa, mas de uma forma a considerar melhor essas questões maternas. Você pode ter um comitê. Você pode ter reuniões mensais com essas mulheres para perguntar o que elas precisam, o que elas enxergam. Certamente, e não assim, não só para elas. Elas podem trazer visões do seu negócio que você não tem porque você teve outra vivência. Então, ouvir, marcar. E assim, marcar não é... vamos sentar um dia. Não. Põe na agenda. Toda segunda, quinta do mês, nós vamos ter uma reunião para vocês darem sugestões sobre como a gente pode funcionar melhor aqui dentro, internamente. Ouvir. Elas podem representar sem ser sócias. Desde que elas tenham voz, obviamente. Então... O que vocês sugerem? Isso aqui não está funcionando não, porque isso aqui a gente viu que o cliente não gosta, a gente acha que a gente podia fazer assim. Já é traçar um plano de carreira para que elas possam um dia chegar a ser sócias, por exemplo. Sim. Então, de capacitação em outras habilidades também é importante. E possibilitar que elas, de fato, exerçam a maternidade sem que isso seja um peso. É óbvio que vai ter dia que, vai parecer que está tudo caindo, sobrando em todas as áreas. Mas se ela se sentir minimamente confortável para pegar o telefone e falar, Ricardo, hoje não vai dar, não vou aparecer. Amanhã, você sabe que amanhã ela vai estar lá. Se você falar para ela
Cara, resolve aí. Vai rolar uma gratidão. Sim. Então, assim, tem muitas coisas que dá para ser feita, entendeu? Então, mas não necessariamente ela tem que ser sócia. É legal que ela enxergue a possibilidade de... Quando a gente fala de representatividade, por que é importante ter representatividade? Quando eu era pequena, eu não via nenhuma senadora. Não tinha nenhum ministra no STF. Não era uma coisa que eu olhasse e falava, putz, eu quero chegar lá. Porque não existia o lá. O Senado não tinha banheiro feminino até a década de 80. O STF foi ter banheiro feminino em 2000 e pouco. Não tinha banheiro feminino. Porque não era lugar de mulher. Homens e mulheres começaram a ser considerados iguais perante a lei em 1988 só. Cara, a gente está falando do Brasil, eu já existia. Entendeu? Assim, homens e mulheres não eram considerados iguais até ali. E as pessoas não enxergam isso. Parece que é um negócio meio dado, que sempre foi assim. Não foi. E a gente tem muito caminho para mudar isso daí. Porque não é porque a gente... que deram uma canetada lá, que a gente ia ser igual perante a lei, que a gente passou a ser igual do dia para a noite. Tanto que esse ano saiu uma lei lá, eleitoreira lá, ano passado, da igualdade salarial. Quando eu vi a lei, eu falei, por que vocês estão fazendo uma lei de igualdade salarial se não pode ter diferença desde 88? Uhum. Ah, não, mas criaram os relatórios, criaram uma obrigação de transparência para que pudesse ser enxergado se é ou não é. E os relatórios estão mostrando que as mulheres ganham menos, que era algo que a gente já sabia. Então, não é uma coisa que a gente arruma com canetada. Lembra que eu falei da política pública? É sempre composto. Então, não basta ter uma lei. E não basta ter... vou ter um comitê. Aí, sabe o que o povo faz de comitê, que eu fico doida? Faz um comitê de mulheres. Aí as mulheres falam entre elas. Reclamam entre elas. E acabou. Não tem uma continuação desses comitês. Não, a gente tem aqui o comitê da mulher e não sei o que. Aí você fala, é? Quem que escuta as demandas do comitê da mulher? Sai depois do comitê da mulher, faz o quê? Não, a gente criou um comitê. Comitê LGBTQIA+. Que legal. E o que vocês fazem com o que sai no comitê? Então, não adianta. O negócio tem que ter continuidade, né? Sim. É um trabalho. E para as mães, assim, eu te perguntei de uma visão como dono de um negócio que são 2 homens sócios, né? E a gente, graças a Deus, as mães que estão lá no escritório, a gente tenta sempre ouvir bastante elas. E para essa pessoa, por exemplo, para as minhas funcionárias lá que são mães e trabalham numa empresa, ou, enfim, em qualquer empresa que for, a gente até conversou aqui que, poxa, algumas têm medo de falar para o chefe, ou têm medo, algum receio nesse sentido. Como que essas mães, mulheres empreendedoras, ou seja que está trabalhando, ou seja aquela que está empreendendo, como que ela pode se posicionar de uma maneira que ela consiga passar aquilo que ela quer passar de verdade ali, o que ela está sentindo de verdade? Seja na empresa, no ambiente de trabalho, ou seja empreendendo... Não, até as mulheres têm muita dificuldade, às vezes, até em casa, de se posicionar. De falar para o marido que... assim, não é só falar para o marido. Às vezes, a gente tem medo de falar em voz alta. Eu tive uma amiga que quis muito ter filho. Ela levou muitos anos para conseguir. E aí, quando ela teve o filho, eu fui visitá-la. E ela estava visivelmente deprimida. Mas ela estava se sentindo mal. Mas ela não conseguia falar que ela estava se sentindo mal, porque, poxa, isso era tudo que eu sempre quis. Como é que eu não tô radiante? Eu não posso reclamar. Era tudo que eu sempre quis. Mas do dia para a noite, ela ficou trancada em casa o dia inteiro, ela e um bebê. O marido voltou a trabalhar. Ela passava o dia inteiro fazendo só as coisas do bebê, sem falar com nenhum adulto, sem falar com ninguém. Gente, é um sequestro. Te tiram da sua vida. Não é fácil. E aí, quando eu percebi que ela estava ali, sei lá, 2, 3 dias com a mesma roupa, tomava banho e punha a mesma roupa que era mais fácil de amamentar, eu catei ela e falei, você precisa sair de casa. Não, eu vou sair, eu vou só arrumar a bebê. Eu falei, não. Você vai sair de casa sozinha. Tipo,
Às vezes a mulher entra ali às vezes a gente tem dificuldade de falar em casa, a gente tem que falar para nós mesmas do tipo, tá difícil. Eu tô feliz. É óbvio que eu tô feliz, mas É que tem muito romantismo na maternidade. tem. E é importante você falar com outras mulheres que passaram na mesma situação para você desmistificar isso daí também, entendeu? Eu falei, não tem nada de errado você sair sozinha. Aliás, está muito certo, você precisa sair, você precisa falar com adultos. Né? Você precisa fazer nada. Você precisa descer e tomar um sorvete sozinha. Eu falei para ela, desce, eu vou ficar com a bebê, vai tomar um sorvete. Ela, mas e? Eu falei, eu te ligo, é aqui embaixo. Então, você precisa, né, conseguir... É difícil de enxergar. E essa, sim, eu estou falando de uma pessoa inteligentésima, preparadésima. É muito complexo. Então, na empresa, ela precisa se sentir segura para ela falar, né? Não é do dia para a noite que ela vai... Se ela precisa ver que alguém saiu de licença maternidade e voltou e deu tudo certo. Ela precisa ver que não ficam falando por trás nas costas que ela saiu mais cedo para levar um pediatra. É um ambiente, é uma cultura, né? Não é do dia para a noite. A gente já teve contato com pesquisas de clima de empresa que eram anônimas e os dados eram alarmantes, assim, de você pegar e descobrir que não era 1 em cada 10 mulheres, era 9 em cada 10 que não voltavam. Você acha que o ambiente era como com quem voltava? Não, e como que a mulher trabalhando lá ia pensar em engravidar? Entendeu? Porque se ela pensasse em engravidar, ela já perdi meu emprego. Exato. Então, Porque se ela sabe que de 9 em 10 não volta... Não, e assim, mesmo que você esteja num ambiente em que você consiga contar que você está grávida, isso não te assegura que quando nascer você vai estar querendo exercer a mesma atividade, trabalhar na mesma coisa. Pode ser que você queira mudar também, entendeu? Então, tem que ter toda uma preparação. E aí não é só financeira definitivamente, mas psicológica e de apoio, de marido, de rede de apoio, porque não é muita transformação. A cabeça fica... E aí você fica lá tentando voltar, mas será que eu quero voltar? Quando o Dudu nasceu, eu tive certeza de que eu gostava do que eu fazia. Mas eu não estava gostando de como eu estava fazendo. Então, como que eu posso fazer o que eu faço de uma forma que eu goste, de uma forma que eu possa ajudar outras pessoas, de uma forma que eu tenha um propósito? Nossa, é muito, muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. Mas tem jeito. Tem, então eu também... É que assim, eu enquanto homem, né? Eu fico pensando tudo isso, aí eu quero te ouvir, por exemplo. Porque você tá lá vivendo um monte de coisa lá e eu fico aqui. Thaís, mas isso daqui? Como que faz isso daqui? Eu não sei. Pelo amor de Deus, como que tem que ter uma saída pra esse negócio aqui, sabe? E nem sempre eu vou ter a saída. Por isso que eu sempre falo com um monte de gente, porque eu fico juntando histórias, né? E pensando em como que eu resolveria. Enfim, eu sou resolvedora. Eu gosto de resolver. Mas mesmo as minhas coisas, tem hora que eu falo, cara, pego o telefone e ligo pra uma amiga minha, o que foi isso aqui? Aconteceu isso aqui. Porque tem gente que gosta só de reclamar, né? Eu gosto de reclamar e resolver. Nossa, mas é muito, muito, muito complexo e que nós possamos ter mais iniciativas assim como a Bitmami, né? Porque eu não sei se tem algum outro movimento semelhante ou tem vários, ou é solitário? Tem outros, mas não desse jeito, assim. Então, você tem diversos, né? Mas tem mais regionalizados, tem muitos focados em maternidade, mas falando da maternidade mesmo, da vida da mãe com o filho, né? Essa coisa da gente falar de mãe e negócios é mais diferente, assim. E é âmbito nacional, Bitmami. Hoje a gente tem assinante em vários estados. A gente já tem casa Bitmami no Rio agora também. Super legal. São quantas casas? São duas. São duas. Aqui em São Paulo e no Rio agora. Mas as Bitmami Lovers, elas têm encontros online. Elas têm os cursos... A maior parte dos cursos do Bitmami Academy são gratuitos. É só entrar lá na plataforma para acessar.
Tem conteúdo meu, inclusive lá. Quase morri de vergonha para gravar, mas tá gravado. Então, se as mães que estão nos acompanhando aqui, se elas Pode entrar, quiserem Bitmami fazer, Academy. vai estar na descrição do vídeo. Tem um monte de curso lá que dá para fazer online, gratuito. Se você quiser se conectar mais, quer saber dos eventos, quer ir nos eventos, quer participar da comunidade, quer ter acesso... Esse negócio da assinatura foi muito engraçado, que a gente mirou na mãe, né? Então, a mãe que não tinha um plano de saúde, não tinha a gente juntou, né? Terapeuta, nutricionista, o acesso aqueles pools de academia e conteúdo, e falou, pô, isso aqui é um pacote legal para a mãe. A gente está sempre tentando colocar mais coisas. Tem época que a gente consegue colocar limpeza de pele. Enfim, a gente tem esse pool que as lovers têm acesso, né? E a própria casa, que é um baita asset. Mas a gente mirou na mãe. E a gente cobra muito barato. A gente cobra R$ 1.500 por ano. São R$ 149 por mês. É muito barato. Para essa quantidade de coisa, 2 vezes por mês, terapeuta, custa muito mais que isso. Sim. E aí, a gente criou isso daí porque a gente era muito cobrado. Tipo, mas eu quero fazer parte, eu quero fazer... Como é que a gente faz? E, no fim, a gente acabou acertando o pequeno e médio empresário que não tinha como ter plano de saúde para o time, mas queria fornecer para o time dele um benefício que atendesse alguma parte. E R$ 149 por mês cabia. Então, a gente mirou na pessoa física e acabou fechando agência de publicidade, escritório de contabilidade. A gente acabou fechando com algumas empresas que queriam disponibilizar esses benefícios, esse pacote já prontinho para o time. Então, hoje dá para conectar por aí também. E aí, a gente tem todos os eventos que a gente faz com o corporativo. A Dani está embarcando hoje para Nova York. A gente vai ter o primeiro Wine Not em Nova York. Vocês estão chiques já, O ano passado, a gente foi na ONU, assim, olha, eu não sei nem como é que eu não... A hora que eu cheguei para entrar na ONU, eu falei, estou entrando na ONU. A gente ganhou um prêmio do Consulado Americano. O Consulado Americano patrocinou o nosso último programa de aceleração. Então, a gente está trabalhando. Cara, que demais, que demais. Tá, bom. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio aqui. Muito bom, bom demais te ouvir tudo isso que você faz, que é bastante coisa. Todo o trabalho voltado para as mães. Ainda gravo podcast. Ainda grava podcast. Todo esse trabalho que você tem feito na Bitmami, acho que é um trabalho acho que é o maior do seu trabalho aí é de conscientização, tanto de empresários como não empresários, assim, mas como um todo. É um movimento, acho que, de empatia, né? Da gente se colocar um pouquinho no lugar da mãe. Trazer luz para isso, né? A maternidade não acaba depois dali dos 4 meses. Pelo contrário. Olha que coisa. Pelo contrário. As crianças não vão para Marte, elas ficam por aqui, gente. Então é muito legal. E eles querem que elas reapareçam quando elas têm idade para entrar no mercado de trabalho. Então, é muito legal a gente falar disso. É um assunto que eu gosto bastante. Sempre foi um assunto que me despertou algum interesse. Com a chegada do meu filho, potencializou muito isso em mim. Da filha potencializa mais. Assim. Tem então... homem que chega na Bitmami, tem o cara que é nosso parceiro lá no Rio, quando a gente inaugurou a casa no Rio, ele chorou. Ele falou, cara, eu tenho uma filha. Vocês precisam existir até ela ficar grande. Não, mas, cara, demais. Parabéns mesmo pelo trabalho. Vamos continuar conectados. O Via Contax vai continuar conectado com a Bitmami agora mais do que nunca. Essa canequinha é super Bitmami, esse laranjinha. Você assim, sabe que eu tive um problema com essas canecas? Porque assim, o que eu sempre faço? A minha da Bitmami é igual, laranjinha, assim, ó. Só que tá escrito Bitmami. O que eu sempre faço? Mentira, a minha tá escrito, a mãe tá on, mas tá cansada. O que eu sempre faço? Eu tive um problema com essas canecas, porque eu sempre dou uma caneca para meus convidados. Dessa aqui. Aí, o meu fornecedor já tinha acabado. E meu fornecedor, na semana passada, falou que não ia conseguir entregar. Não, tudo bem, então, eu tenho o endereço. Você vai receber depois no seu endereço, mas você vai receber a nossa canequinha. Combinado. Essa canequinha que já é marca registrada. Mas muito obrigado. Queria que você deixasse aí um último recado para as mamães empreendedoras ou para as mamães que estão no mercado de trabalho ou que estão em licença maternidade. Enfim, as mamães, de um modo geral. Deixa aí um último recado e mais uma vez muito obrigado pela sua participação. Imagina. Bom, assim, eu
Eu costumo falar 2 coisas que eu falo frequentemente para as minhas amigas crie sua rede de apoio. Tenha com quem falar, reclamar, buscar, pedir ajuda. E outra coisa que eu gosto de falar, que eu já falei aqui hoje, é informação é poder. Busque informação sobre o que você está fazendo. Busque informação antes de casar. Entenda regime de bens. Busque informação antes de ir morar com alguém. Deus deu um CPF para cada um. Não mistura os CPFs, gente. Assim, à toa. Se organiza, conversa com alguém, busca uma informação, porque a gente ali, quando a gente está muito no amor, a gente abre mão de muita coisa. É a mesma coisa na maternidade. A gente está lá na bola rosa do amor, não sei o quê, a gente abre mão da gente. Então, buscar um pouco de racional no meio dessas coisas não é ter coração peludo, é cuidado, sabe? É preparação. Então, informe-se. Tenha uma amiga advogada, liga para alguém. Muito bom, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo até aqui, compartilhado um pouco de toda essa jornada, essa história. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que você, mamãe ou papai, gostou muito desse conteúdo, contribuiu bastante. Espero que tenha contribuído bastante aí para a tua jornada também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui a gente sempre tem bastante conteúdo de muita relevância. Curte esse vídeo, manda lá para outras mamães que você também conhece, para outros papais que você também conhece. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.